Muito bem, vamos aos conceitos do curso, né? Você está num curso de Mindfulness, né? O que significa Mindfulness? Significa você estar atento, pleno de atenção, né? E presente. Isso é o que significa na prática. O termo vem de Mindfulness, que em inglês significa atenção plena, cheio de atenção, basicamente. A palavra mind em inglês, ela significa mente, mas ela também significa preste atenção, observe, né? Nos metrôs, por exemplo, tem aquele espaço entre a plataforma e o vagão, né? E aí sempre fala no alto-falante, aqui no Brasil também é assim, né? Fala-se, cuidado, observe a plataforma, o vão entre a plataforma e o vagão. Em inglês eles falam assim, mind the gap. Observe, coloque a atenção, mind the gap, o espaço, né? o vão que existe ali. Então, mind significa mente, mas também significa observar, né? Ou observe, ou atenção. Full é cheio, né? Então, mindful é cheio de atenção, cheio de observação, pleno de mente, nesse caso, né? E ness significa a habilidade, né? A qualidade. Então, mindfulness é a qualidade, a habilidade, né? De se estar plenamente cheio de atenção. Essa aqui é mais ou menos aí a tradução do conceito. É um conceito que pegou muito porque ele ganhou um foco científico. Na verdade, é um conceito que existe desde que a humanidade existe. E grande parte das filosofias, né, o yoga, o hinduísmo, o budismo, né, filosofias e religiões sempre pregaram que é justamente essa capacidade de se estar pleno, de se estar atento, de se estar no momento presente, é que abre a possibilidade do crescimento humano, né? No caso das filosofias, o que se intenciona com o crescimento humano seria a iluminação, né? Seria se tornar santo, seria se tornar uma pessoa mais iluminada, mais próxima de Deus. Mas a atenção, ela é o que nos permite, né? É a capacidade que nos permite o crescimento. Então, se eu estou na faculdade, a minha atenção aos estudos a minha capacidade de ter atenção ao estudo é que vai me dar a oportunidade de crescer e ter um diploma lá na frente. Se eu quero aprender um esporte, é a minha capacidade de colocar ali a minha atenção que eu vou crescer. Tanto é que as pessoas que têm distúrbios de atenção, né, déficit de atenção e tudo, existe uma série de estudos aí que falam sobre isso, de abordagens científicas que falam sobre os distúrbios da atenção. Essas são as pessoas que têm menor capacidade de aprender, né, ou têm mais dificuldade de aprender, principalmente do jeito normal que as pessoas ensinam. Então elas têm que buscar novas metodologias para que elas possam então conseguir aprender o que uma outra pessoa aprenderia de forma mais fácil. Isso não significa que elas não possam aprender, mas significa que elas têm mais dificuldade, porque a atenção delas tem distúrbios, né? Tem dificuldades na atenção. Então, esse é um conceito que existe desde que a humanidade existe. Porém, a doutora Ellen Langer, da Universidade de Oxford, né, junto com outras universidades e os colegas dela, começaram a testar cientificamente isso na década de 70 e 80, se o fato da gente colocar a nossa atenção com mais cuidado e com mais objetividade em certas coisas iria trazer algum ganho de qualidade de vida, né? Então ela pegou, cientificamente, você sempre faz grupos de estudo e você testa suas hipóteses de forma diferente em cada um desses grupos para poder saber se essas variáveis são verdadeiras ou não. Ela pegou grupos de pessoas idosas, né? E algumas dessas pessoas ela separou e ficou simplesmente observando. Outras dessas pessoas ela colocou para poder fazer jardinagem. E ela é uma inglesa, e na Inglaterra jardinagem é um hobby muito comum, muito normal, né? Então, e começou a observar ao longo dos anos, muitos anos, 5, 10, 15 anos, ao longo dos anos, como é que esses velhinhos se comportavam, se existia alguma diferença entre as pessoas que estavam dedicadas a fazer algo que requisesse muita atenção e cuidado, presença ali para poder trabalhar, e as pessoas que estavam simplesmente tocando a vida delas sem muita atenção, né? E ela pegou a jardinagem por ser uma coisa
cultural da Inglaterra, né? E também por ser uma coisa que de fato requer uma atenção. Requer uma atenção no momento presente, para você não se cortar, não furar com espinhos, não cortar no lugar errado, não ficar feio, e requer uma atenção ao longo do tempo, que puxa sua memória, puxa sua projeção de futuro, para poder saber, olha, ontem eu fiz isso, então hoje eu preciso fazer outra coisa. Então não é só a atenção do segundo presente, mas é do momento que engloba dias, que engloba estações, que engloba o ano. Isso tudo também faz parte do momento, né? Muitas pessoas às vezes se equivocam entendendo que mindfulness é apenas no segundo presente, né? Também no segundo presente, mas você expande o momento para o tanto que você necessitar. O que ela encontrou no final desse estudo, né? Ao longo desse estudo? O que ela encontrou? Que a atenção, aqueles velhinhos que cuidavam do jardim viviam mais, tinham menos doenças, né? Eram principalmente doenças de senilidade, curtiam mais a vida, tinham menos estresse, tinham menos problemas, sendo que o restante da vida deles era exatamente igual ao restante da vida dos outros, mesmo classe social, tudo igual. A única diferença é que eles se dedicavam a uma atividade que demandava atenção plena, enquanto os outros ficavam a esmo, né? Tinha a atenção dispersa, né? Então, essa que foi a grande diferença. Esse é o conceito de mindfulness, né? Então é muito interessante a gente entender que depois as empresas começaram a aprender que esse conceito era muito legal, porque tirava toda a questão filosófica, religiosa do yoga, das religiões, do budismo e tal, e trazia uma coisa instrumental, né, que não tinha filosofia nenhuma, mas que era um instrumento. Olha só, se os meus executivos começarem a prestar atenção nas coisas do dia a dia deles, como aqueles velhinhos prestavam atenção nas ações que eles estavam fazendo, né, será que vai diminuir o estresse? Resposta positiva. À medida que foi aplicando isso em ações do mundo, né, sim, foi acontecendo essa diferença. Então observava-se que os diretores de empresas que estavam aplicando os conceitos de mindfulness conseguiam lidar melhor com o estresse, conseguiam ter decisões mais claras, mais fáceis, conseguiam gerenciar melhor as suas empresas. E aí passava-se então para o segundo escalão. Então um monte de empresa hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, né, usa isso, Google, Facebook, LinkedIn, Goldman Sachs, um monte de empresa, né, Virgin, são empresas bilionárias, grandes, mas que aprenderam o seguinte, que pessoas em posições de muito estresse, a melhor coisa que existe é colocá-las numa posição onde elas estão donas do momento presente. E ao estarem donas do momento presente, elas conseguem lidar melhor com essas questões. Depois, a própria Ellen Langer, que está absolutamente desconectada do mundo empresarial, começou a aplicar os seus estudos também em outras áreas da vida. Relacionamentos, né, ensino, né, de crianças e tudo, várias áreas da vida, vendo que se a pessoa estiver envolvida ou numa ação diária que ela esteja altamente comprometida, ou que ela comece a trazer esta atenção que os velhinhos do jardim tinham, né, para as ações do dia a dia, estarem conscientes, elas conseguiam performar melhor, né, e os resultados eram melhores, e principalmente o sentimento de bem-estar, de qualidade de vida, de aproveitamento desse presente que é estar no presente, era muito maior. Né? Então começou-se a desenvolver, e aí pessoas começaram a entrar nisso, trazendo com total razão e com total propriedade todos esses conhecimentos milenares, né, como o yoga, como as artes marciais, né, como os esportes, que já traziam na sua essência esse conceito de mindfulness, mas que era chamado de muitas outras formas, né, de atenção, de intenção, de estar presente. Esses outros conceitos todos começaram a vir como ferramentas que eram às vezes muito mais interessantes do que a jardinagem, né? Ferramentas de respiração, ferramentas de exercícios físicos, ferramentas de meditação, né? Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer o seguinte: mindfulness não é meditação. Né? Mindfulness não é respiração. Mindfulness é simplesmente estar atento. Se o caminho, a ferramenta pela qual você vai chegar no mindfulness é meditação, excelente. Se o caminho pelo qual você vai chegar no estado de mindfulness é a jardinagem, maravilha. Se o caminho que você vai chegar é o
tênis, é o basquete, uau, excelente, é o jazz, é a música, né? Maravilhoso, excelente. O que importa é você, de alguma forma, chegar lá, tá? Então, aqui nesse curso nós vamos trabalhar o conceito de mindfulness e nós vamos ver que simplesmente colocar atenção nas coisas já é uma ferramenta para se aumentar o grau de atenção. Então nós vamos trabalhar as ferramentas básicas de mindfulness e vamos trabalhar algumas coisas que são pessoais, minhas, do Alan Lopes, que está passando isso para vocês, né? E é importantíssimo vocês entenderem que, então, as formas que eu estou passando não são as únicas, nem as melhores, nem as que definem mindfulness. São ferramentas para se chegar ao objetivo final, que era estar pleno. E eu também quero que você entenda que se você já fez ou vai fazer, né, outros cursos de mindfulness, você precisa entender que aquelas são ferramentas que os professores estão passando. Se um professor é muito bom em meditação, é claro que ele vai querer te ensinar meditação porque é o expertise dele e é ali que ele vai poder te servir melhor. E isso é sempre o grande objetivo de um professor, né? É tentar servir melhor ao aluno. Então, se a ferramenta que ele melhor tem é a meditação, é ela que ele vai apresentar com mais intensidade para você. Se o outro, né, é um professor de basquete, essa que ele vai tentar apresentar para você. Se ele é um coach e ele conhece ferramentas de PNL e tudo, ele vai apresentar isso para você. E eu, né, tenho algumas ferramentas que eu tive o prazer ao longo da minha vida de aprender e são as ferramentas que eu vou buscar delas aquilo que pode ser retirado e que tenha a ver com o nosso propósito aqui, com o nosso objetivo, com aquilo que vai fazer, eu imagino, da melhor forma possível você chegar ao conceito de mindfulness e de atenção plena. Tá bom? Então, entenda o conceito de mindfulness, que é estar presente, né, aqui e agora, em atenção plena. E que os caminhos para se chegar a isso são infinitos.